Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais incríveis da neurociência. Como é que o nosso cérebro constrói a realidade que a gente percebe? Vamos dar uma olhada no sistema operacional que roda por trás de cada pensamento e cada experiência que a gente tem. A atenção e a consciência. Pensa só por um momento. Agora mesmo tem sons, luzes, a sensação da roupa no corpo. O cérebro está sendo bombardeado de informações. Então, como é que ele decide que o que importa agora é esta voz e esta tela? A resposta para isso começa com uma palavra: atenção. Para a gente entender a atenção, o melhor jeito é imaginar um holofote mental. Pensa num palco todo escuro, cheio de gente. O holofote ilumina só uma pessoa, e aí a gente consegue ver todos os detalhes dela, certo? A atenção faz exatamente isso, com o mar de informações que chega até nós o tempo todo. E aqui está a definição mais técnica. Mas olha, a atenção não é só sobre se concentrar em algo. É, na mesma medida, sobre a habilidade de ignorar todo o resto. Pensa na atenção como o porteiro do cérebro, decidindo o que entra para ser processado e o que fica de fora. Sem essa capacidade de filtrar, o nosso mundo seria só um ruído caótico e sem sentido. A grande pergunta, então, é como é que esse porteiro decide quem entra na festa? Como o cérebro sabe o que é importante e o que pode ser ignorado? A ciência debateu isso por muito tempo e chegou a duas grandes teorias para tentar explicar como esse filtro funciona. De um lado, a gente tem a teoria da seleção precoce. Ela diz que o filtro entra em ação bem no comecinho, barrando informações com base em características básicas, tipo o tom de uma voz, antes mesmo da gente entender o significado das palavras. Do outro lado, a teoria da seleção tardia diz o contrário. O cérebro processa o significado de tudo primeiro e só depois ele escolhe no que vai prestar atenção de fato. E aí, quem estava certo nessa história? Pois é, parece que os dois. A visão mais moderna é que o cérebro é super flexível. Às vezes ele filtra logo de cara, outras vezes ele espera um pouco mais, tudo dependendo do que a gente está fazendo. Não é um sistema ou outro, mas uma combinação inteligente dos dois. Vamos fazer um teste rápido para ver a seleção tardia funcionando. Primeiro, lê a palavra no passo 1. Moleza. Agora o desafio no passo 2. Tente dizer a cor da tinta e não a palavra que está escrita. Vai lá. Difícil, né? Isso acontece porque o cérebro processa o significado da palavra vermelho de forma automática, mesmo que a gente queira focar só na cor. Esse conflito que a gente sente é a prova de que o significado foi processado antes da nossa seleção consciente. E para essa mágica toda acontecer, é um verdadeiro trabalho em equipe no cérebro. A formação reticular é tipo o nosso sistema de alerta, que nos mantém ligados. O tálamo funciona como uma central telefônica, direcionando as informações sensoriais. O córtex parietal ajuda a gente a mover o holofote da atenção de um lugar para o outro. E lá no topo, o córtex pré-frontal é o chefão, o diretor executivo que decide para onde o holofote vai apontar a cada momento. E claro, por trás de tudo isso tem muita química. Neurotransmissores como a acetilcolina, a dopamina e a noradrenalina são os mensageiros que ajustam nosso nível de alerta e foco. Pensa neles como os técnicos de iluminação, aumentando ou diminuindo a intensidade do nosso holofote mental, decidindo se a gente está sonolento ou totalmente focado. Bom, até agora a gente viu como o cérebro seleciona informações, como ele aponta o holofote. Mas focar é só o primeiro passo. E isso nos leva para uma pergunta muito, mas muito maior. Como é que esse monte de informação filtrada se transforma na nossa experiência de ser e de estar no mundo? De onde, afinal, surge a consciência? Essa frase famosa do René Descartes coloca o dedo na ferida desse mistério. O simples ato da gente se questionar sobre a nossa própria existência já é a maior prova de que a gente existe como um ser pensante, um ser consciente. Mas o que é essa consciência? É uma alma, um fantasma dentro da máquina ou algo que o próprio cérebro produz? Historicamente, a gente tem duas grandes visões sobre isso. O dualismo, que vem lá de Descartes, diz que a mente é uma coisa separada, não material, que interage com o cérebro. Já o reducionismo, que é a visão que domina a neurociência hoje, diz que a mente é o que o cérebro faz. A consciência não é algo à parte, mas uma propriedade que emerge da atividade supercomplexa dos nossos neurônios. Então, vamos seguir por esse caminho da neurociência para entender como essa estrutura física, o cérebro, constrói nossos mundos, tanto o consciente quanto o que acontece por baixo dos panos, o inconsciente. Uma das descobertas mais fantásticas é que nosso cérebro é dividido em dois. O hemisfério esquerdo geralmente cuida da linguagem, da lógica, da fala,
O direito é mais ligado ao visual, à percepção de espaço, à intuição. Para a gente ter uma experiência unificada do mundo, os dois precisam conversar, sem parar. E a prova mais impressionante disso vem de estudos com pacientes que tiveram essa comunicação entre os dois lados cortada. Olha que louco! Se a gente mostra um objeto só para o campo de visão direito da pessoa, a informação vai para o hemisfério esquerdo, que fala. Aí ela diz, eu vi uma chave. Mas, se a gente mostra a mesma chave para o campo de visão esquerdo, a informação vai para o hemisfério direito, que não fala. A pessoa não consegue dizer o que viu, mas a mão esquerda dela vai lá e pega a chave no meio de outros objetos. É como se existissem duas mentes separadas dentro da mesma cabeça. E o tal do subconsciente? Bom, na neurociência, a gente prefere o termo processos neurais inconscientes. E não é nenhum lugar místico, não. É, na verdade, um sistema de computação ultra eficiente que cuida de quase tudo no piloto automático, desde manter nosso coração batendo até organizar nossas memórias enquanto a gente dorme. Isso libera a nossa consciência para focar no que é novo e realmente importante. Mas a nossa experiência de estar consciente não é sempre a mesma, né? Ela tem altos e baixos, flutua ao longo do dia. Isso acontece porque ela é influenciada por um maestro invisível, os ritmos biológicos do nosso corpo. A cronobiologia é a ciência que estuda esses nossos relógios internos. E o mais famoso de todos é o ritmo circadiano, o nosso ciclo de aproximadamente 24 horas, que comanda quando a gente sente sono, fome, quando estamos mais alertas. Ele governa praticamente tudo no nosso corpo. Um dia típico nosso segue essa coreografia. De manhã, o hormônio cortisol está lá em cima para nos deixar em alerta. À tarde, nossa coordenação e tempo de reação geralmente estão no auge. Quando a noite chega, começa a produção de melatonina, preparando o corpo para o descanso. E de madrugada, durante o sono profundo, é a hora da grande faxina e reparo do corpo. É um ciclo perfeito orquestrado pela natureza. E o ponto-chave aqui é que quando esse nosso relógio interno, que é regulado por uma área minúscula no hipotálamo, sai de sincronia com o mundo aqui fora, tipo quando a gente viaja para outro fuso horário, a gente sente o baque. É o famoso jet lag. E essa bagunça não causa só cansaço, não. Ela está ligada a alterações de humor e até a distúrbios como a depressão. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. A gente viu que a atenção é um filtro, que a consciência parece nascer da atividade do cérebro e que nosso humor dança conforme a música dos nossos relógios biológicos. Diante de tudo isso, a questão que fica é: o quanto da nossa experiência é de fato uma escolha consciente e o quanto é só o resultado dessa orquestra incrível e quase sempre automática que acontece dentro da nossa cabeça?